Oi, 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 boa noite, galera. 21 de abril, terça-feira, feriado de 21 de abril, né? Eu nem tinha me dado conta que era feriado. Vocês tinham se dado conta que era feriado? Né? Demorei. Hoje de manhã o pessoal me perguntou assim: a gente vai ter reunião ou não vai ter por causa do feriado? Eu falei: nossa, feriado, né? Tá tudo tão diferente. A gente trabalhando, estabelecendo as nossas vidas a partir de casa, lutando para que mais pessoas possam tocar a vida, ter condições de viver a vida desde o isolamento social. E eu hoje vou receber um amigo querido meu, estou muito feliz de fazer essa conversa. Vou receber Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, grande dirigente do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, um quadro político excepcional do nosso país, do nosso tempo, jovem. Se eu estou com 38, ele está com 37, se eu não me equivoco. O Guilherme tem dado grandes contribuições, então eu vou tentar incluir e a gente segue a conversa com vocês. Deixa um minutinho. Já tá aqui. De conversar com Boulos no perfil do Mídia Ninja. A gente está fazendo essa conversa no meu perfil e no perfil dos ninjas. E aí, Guilherme, bem-vindo! E aí, Manu, tudo bem? Tudo, que massa! Tô Como é feliz que que a tá gente aí? está fazendo a conversa no Mídia Ninja, que são os padrinhos da nossa amizade, da nossa relação de companheirismo. Achei massa. Pois é, muito bom o pessoal dos Ninja também promover essa oportunidade do nosso papo. Como é que você tá? Tô na luta, tô aqui, né? Vivendo isolamento com criança em casa, como tu também. Com a tua Laura, né? Tu tem a tua Laura. Como é o nome da tua outra menina? Eu sempre lembro da Laura porque é igual a minha. Sofia, a mais velha é a Sofia. Sofia tem 10 e a Laurinha tem 8. É, as duas já saindo da escola, né? Então esse período é mais complexo ainda, porque a Laura ainda tá na escola de educação infantil. Então, tava no início dessa coisa da alfabetização. As meninas devem estranhar mais ainda, as tuas. E tocando, né, na grande luta contra o Bolsonaro e também nas campanhas de solidariedade como tu, né? A gente não tinha essa tecnologia aqui que vocês do MTST já têm de um trabalho enfim, de ajudar as pessoas a partir do Instituto. Então a gente bolou e acho que a gente hoje fechou 25 toneladas de alimentos entregues nas ocupações, nos espaços de mais vulnerabilidade da cidade, porque tá muito brabo, né, Guilherme? A gente tem que lutar pelo isolamento social, mas o Bolsonaro nos tira tanta energia na luta pelo óbvio, que é o isolamento, que a gente acaba não conseguindo engrossar o caldo da luta em defesa da proteção social, da implementação da renda básica, para que os municípios estabeleçam canais de cadastramento na renda básica, orientando o povo, e também outras políticas, né? É isso, Manu. Eu acho assim, o Bolsonaro ele tem jogado uma ideia de que as pessoas têm duas opções. Os mais pobres no Brasil, na cabeça dele, no discurso dele, tem duas opções. Ou é ficar em casa e morrer de fome, não ter oportunidade de pagar as contas, não ter comida na mesa, ou é ir para a rua e pegar coronavírus. E com isso ele joga com o desespero das pessoas. E a saída é justamente não aceitar essa colocação do problema. A situação dos brasileiros não é ou ficar em casa, num isolamento, sem nenhum tipo de assistência e de apoio do Estado, ou então ir para a rua, quebrar o isolamento e se submeter a pegar o vírus. Não é isso. Né? Se a gente olhar, aliás, o que o mundo todo está fazendo, a gente vai ver governos, até governos de direita, né? Não é nenhuma questão só ideológica e Até os tal. ultraconservadores, como a Pois é. Inglaterra, por exemplo, né? O Boris Johnson e mesmo o Trump, que é o Bolsonaro é o lambedor de bota oficial dele, mesmo o Trump está com uma posição de oferecer algum tipo de assistência, de ajuda para as famílias mais pobres dos Estados Unidos. Então, assim, a solução é garantir o isolamento. Acho que isso não tem nem que estar em discussão. Enquanto for a orientação de saúde pública, a orientação sanitária das autoridades, tem que continuar. E, ao mesmo tempo, garantir que o isolamento possa ser feito com dignidade, né? Com medidas como as que a gente tem pautado, aliás, pautando conjuntamente naquele documento que nós assinamos junto com várias outras lideranças, os nossos partidos têm pautado na Câmara dos Deputados, que são medidas de proteção das pessoas, de proteção da vida das pessoas, na área da saúde, na área social, na área de garantia de renda, de proteção do emprego.
e ao mesmo tempo a gente faz a nossa parte, né? Aquilo que o governo deveria estar fazendo e não faz, a gente faz enquanto movimento social, você, através do seu instituto, que é praticar solidariedade. É o mínimo que a gente pode oferecer num momento como esse, né? Sabe que está sendo um exercício para mim as lives, Guilherme, que eu pergunto mais que falo, né? Então eu vou perguntar para te ouvir. E a galera já sabe que a galera queria te ouvir nas minhas redes. Eu fico muito feliz que eles consigam me identificar. Para mim é uma grande... De todas as adversidades que o nosso tempo traz, para mim, a maior felicidade, a minha grande celebração é que a militância compreenda o sentido da unidade política, né? Então, se a gente fosse pegar uns 10 anos atrás, eu fosse receber na minha rede um dirigente de outro partido político, né, que for candidato a presidente da República, sempre tem aquela turma que é isso? Deixa disso. Agora é o contrário, a turma celebra. Acho até que a militância, às vezes, está mais à frente que a direção de alguns partidos. Mas sabe o que eu queria te perguntar? Eu tenho pensado muito, né, que a gente, isso que tu dizia, né, o Bolsonaro cria essa contradição e a partir dessa contradição, como é uma pauta muito intensa, ele é o presidente da República, né, ele não é qualquer jogador nesse jogo que a gente está jogando, ele é aquele que tem mais capacidade de dar respostas e, portanto, também de criar pautas, como cria essa contradição entre morrer de fome ou se isolar. E eu tenho pensado muito que, bom, existe uma grande unidade nossa, com muitos governadores, com muitos prefeitos, na defesa do isolamento. Mas, Guilherme, eu acho que isso nos faz não conseguir, na base, nas cidades, estabelecer o diálogo sobre o que representou a destruição da assistência social e do SUS nos municípios e nos estados para a implementação da proteção social. Por exemplo, renda básica emergencial. A gente percebe, todo mundo que junta Lé com CRE está percebendo que o governo está dificultando para pagar, né? Tu vê o aplicativo da Caixa, tem que ter CPF válido, o tempo que fica em análise, o número de reclamações. Mas é óbvio que se a gente tivesse rede de assistência social, o SUAS, organizado nacionalmente nos estados e nos municípios, o negócio podia estar mais para frente, podia ter busca ativa, podia ter centro de referência aberto. O que eu quero te ouvir é isso, assim, existe uma pauta, dentro dessa pauta unitária, consenso global de defesa do isolamento, e que a gente quer que a frente seja ampla em defesa da salvação do povo, da vida do nosso povo, nós temos as nossas diferenças, né? Porque a gente consegue enxergar que o centro não é só trancar dentro de casa, é garantir dignidade. Quais os caminhos da proteção social para além da renda básica emergencial? O que tu imagina, o que tu tem visto no país e no mundo, né, de iniciativa local do Estado, não as de solidariedade que a gente tem feito, para garantir que as pessoas vivam com mais dignidade durante o isolamento? É isso, Manu. Sim, acho que você pontuou uma questão que é fundamental. Claro, tem esse, quem defende o isolamento físico, digamos, é o critério da civilização contra a barbárie, é o critério da ciência contra as trevas, é o critério de quem acredita que a Terra é redonda, não é plana. Enfim, nós estamos falando de um critério que deveria ser de 100%, mas é no mínimo muito amplo. Agora, isso, para essa luta a favor do isolamento, que venham todos, né? Nós não temos que ter nenhum constrangimento e nenhum problema de ter gente esquisita junto com a gente. Agora, a questão é, nós temos também que lembrar responsabilidades e as diferenças que existem aí. Porque não adianta, pega daqui de São Paulo, né? O Dória e o Bruno Covas defendem o isolamento, né? Muito bom, muito legal, defendemos junto o isolamento físico. Agora, qual é a política que o Dória e o Bruno Covas aqui em São Paulo tomaram para poder permitir que os mais pobres fiquem isolados com dignidade? Nenhuma. Não tomaram nenhuma política moradores efetiva. De rua. Pois é, começar por aí. Assim, você citou de medidas pelo mundo, né? Nova York, Londres, agora se aprovou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para municípios cariocas aplicarem, estão requisitando quartos da rede hoteleira para botar população de rua, né? Sem teto em hotéis. Começou a se fazer o debate também de requisitar esses quartos de violência com o aumento da violência doméstica. Mas você tem aí uma política que está sendo feita em vários lugares, que é factível. Aqui em São Paulo a gente entrou com uma representação no Ministério Público Estadual para que a prefeitura seja forçada a fazer isso. Aqui nós temos 40 mil
leitos de hotel vazios. São 42 mil leitos de hotel na cidade. Só 2 mil estão ocupados agora na pandemia, claro, né? Sem turismo, sem evento de negócio. Então, 40 mil vazios. E tem 25 mil moradores de rua. Daria para você abrigar toda a população de rua de forma digna, né? E ainda tem 15 mil leitos, né? Então, essa é uma política que nós estamos vendo acontecer pelo mundo e que poderia acontecer aqui. Uma outra, Manu, que aí depende do governo federal, mas também dos estados e municípios, é a questão dos leitos. Eu não sei se você viu hoje uma foto que saiu na Folha, assim, uma foto devastadora de um cemitério em Manaus. Eu vi a entrevista do Arthur Virgílio hoje também, que deu uma entrevista aqui no Sul. Pois é, o Arthur Virgílio está falando muito disso. A gente viu um vídeo e imagens lá de Manaus a semana passada, assim, de cadáver convivendo com um doente na mesma sala, na mesma enfermaria. Era um negócio triste de ver. Não vai dar uma semana para que a maioria das capitais do Brasil estejam com o SUS colapsado, com os prontos-socorros de periferia totalmente colapsados, os hospitais de base colapsados. Não tem cabimento. No não momento tem uma fila única. Porra, uma maior pandemia, maior crise de saúde da nossa geração, que você tem aqui hospitais privados com leite sobrando e gente morrendo na entrada do hospital, no chão, né? Então tem que ter a fila única. Está previsto na Constituição, o SUS pode requisitar. O governo da isso, mas na Itália fizeram isso. Então, são algumas das medidas, seja no âmbito da saúde pública, seja no âmbito da assistência, da moradia, no âmbito da proteção do emprego. Ontem caducou a MP 905. Felizmente, ele não teve força para aprovar a tal da carteira verde e amarela. Mas a outra MP que está valendo, que o Bolsonaro fez, que sim, é uma proteção vergonhosa. Assim, não é uma proteção, na verdade. O que ele diz, vamos pagar seguro-desemprego para as pessoas. Então, ele desonera em parte o empresário, pagando seguro-desemprego com a suspensão de contrato, mas não tem contrapartida de não demissão. Então o empresário pode ter acesso ao recurso público para demitir, para fechar. Para demitir. Quer dizer, no mundo todo você tem o governo pagando parte dos salários para evitar demissões e ao mesmo tempo colocando a óbvia contrapartida de que não pode demitir. Você vai dar uma ajuda para a empresa não quebrar, porque ninguém quer quebradeira também de empresa, ainda mais médias, micros, pequenas empresas, que são a enorme maioria das empresas no Brasil. Você tem que ter um auxílio, mas, por outro lado, você tem que garantir a renda do trabalhador. Então, medidas que os governos não estão tomando, as prefeituras não estão tomando, e na cabeça do Bolsonaro nem passa, né? Então, quando eu provoquei, a gente ficou falando o que a gente vai discutir com o Boulos, eu pensei, eu acho que fundamentalmente, a gente tem que discutir os grandes conglomerados urbanos, os grandes centros urbanos e a situação da maior parte do nosso povo, né, Boulos, que vive em periferia, vive em área de favela, isso são 15 milhões, mas ou que vive em outras regiões da periferia que também não tem a caracterização técnica do que é uma favela, mas que também tem alta densidade, baixa urbanização, muitas vezes com pouca água, né, falhas frequentes no acesso à água ou não acesso, ausência de saneamento básico. Quando a gente debate esse tema dos quartos de hotel, a gente não pode imaginar também, um dos limites das pessoas que vivem nessas regiões é a baixa capacidade de fazer o isolamento, sobretudo quando contaminado, né? Porque todo mundo está fazendo isolamento, mas se eu estiver contaminado e meu marido não, eu vou ficar no quarto e ele vai ficar na sala, porque tem mais de um cômodo. Esses espaços, os quartos de hotel, também não podem ser pensados como espaços para ampliação da capacidade de isolamento adequado das populações mais vulneráveis, Boulos? Podem, deveriam ser pensados assim. A rede hoteleira, ela é uma... Assim, você tem ali um conjunto de espaços, que são espaços dignos, né, em geral, e que podem ser usados para o acolhimento que for necessário. A gente tem dito mais e dado mais ênfase da população de rua, porque é quem está ali... É quem está no extremo. É a pessoa, como é que você vai fazer quarentena se está em casa? É a pergunta mais básica. Então, essas pessoas, no nosso entendimento, pela extrema vulnerabilidade, precisam de uma atenção prioritária e especial. Mas isso vale para as mulheres vítimas de violência, isso vale para pessoas que moram em barracos, em casas superlotadas. Nós temos, segundo o IBGE, Manu,
1 milhão de brasileiros que a família mora num único cômodo. Então nós estamos falando assim de 3, 4, 5, às vezes 6, 7 pessoas numa única morando peça. num cômodo. Não dá. Né? Aí, Como é que vai isolar? Como é que você vai fazer o tal do isolamento vertical que o Bolsonaro gosta? É inconcebível na situação de moradia do Brasil. Uma parte importante do déficit habitacional brasileiro são famílias que é o que se chama de coabitação. Famílias que moram de favor na casa das outras. Mais de uma família na mesma casa. Né? Eu tive esses dias, mano, na nossa campanha do Fundo Solidário do MTST, aqui na favela de Paraisópolis, em São Paulo. E fui lá fazer as entregas e tal, claro, sempre com a proteção devida, com máscara, mas alguém também precisa fazer isso. Um dos trabalhos essenciais, né? É o que eu falo com as pessoas sobre nós. Essencial. Às vezes os bolsominions querem nos pegar em contradição e ficam dizendo, você não defende isolamento, está na rua. A gente precisa esclarecer isso aqui. O óbvio precisa ser dito. Que o óbvio precisa ser dito. Mas vamos lá. Eu estava lá, assim, levando as cestas básicas e conversando com as pessoas e discutindo orientação. A gente levava também um panfletinho, material de orientação de saúde pública e conversando. Você vê ali, você fala, não dá. A maioria daquelas pessoas moram num barraquinho que você não tem, sem ventilação, sem janela. Como é que você vai pedir que aquela pessoa fique em casa o dia inteiro? É inconcebível, é impraticável para muita gente nas periferias fazer o isolamento se não tiver algum tipo de apoio, algum tipo de auxílio. E nessas comunidades superlotadas, você tem que ter orientações para que as pessoas, para que o convívio que seja necessário e que já está acontecendo, independente da nossa vontade, para que ele se paute por orientações de saúde pública, inclusive com a distribuição de máscaras. Está tendo falta geral de equipamentos de proteção individual, até para os profissionais de saúde. Né? E para o conjunto dos trabalhadores, né, Boulos? Primeiro eu vou registrar que eu vou copiar essa sua ideia de inserir um panfleto com informações sobre a higiene dentro dos kits que a gente tem doado. Achei ótimo, porque também a campanha de desinformação do presidente deixa todo mundo confuso, né? Mas eu queria te fazer duas provocações, comentários sobre isso que tu está falando. Vou fazer as duas para que tu fale bastante mesmo. E depois a gente abre, tem aqui centenas de perguntas na minha interrogaçãozinha. Uma é com relação a outras políticas que a gente precisa, desde o ponto de vista local, lutar para que sejam implementadas. Por que eu tenho tentado frisar e te trazer para a pauta local? Depois eu vou te jogar para a pauta nacional, que eu já vi que tem cobrança. É porque eu acho que a nossa turma está muito, muito fixada no tema do isolamento, pautada pelo Bolsonaro, e deixa de pensar em pautas que são emergenciais. Então, eu tenho visto levantar não despejo, né? Não corte de luz, não corte de água, não despejo por causa da falta de aluguel, né? Sem reintegração de posse nesse período. Quais são essas pautas que a gente tem que colocar no centro da agenda política desde as cidades? Porque senão a gente fica só isolamento ou não isolamento, mas não é a nossa pauta deixar as pessoas dentro de casa de qualquer jeito, galera. A gente quer que fique dentro de casa, mas não dá para avançar para um cenário de botar a pessoa numa sinuca de bico, que nem a gente fala aqui, né, Boulos? Não é isso. Assim, não existe isolamento para milhões de brasileiros se não houver condições sociais para fazer o isolamento, apoio social, medidas políticas, de políticas sociais para fazer o isolamento. Isso é óbvio, Manu. Assim, você é escritora, eu sou professor, a gente tem um colchão que, se precisar ficar 2, 3 meses, a gente consegue ficar, não vai faltar comida para sua filha, não vai faltar para as minhas filhas, nós vamos conseguir se virar. Agora tem 40 milhões de brasileiros na informalidade que trabalham de dia para comprar o jantar, que dirigem no Uber, lá no Rappi, no iFood, que pegam latinha, que trabalham no comércio informal, que trabalham por conta própria, que vivem de bico. Essas pessoas não têm nenhum colchão. Aliás, em parte pela reforma trabalhista vergonhosa que foi feita nesse país pelo Temer com apoio do Bolsonaro, que aumentou a informalidade no Brasil. Então, se esse cara passar, inclusive uma pesquisa feita pelo nosso querido amigo em comum, Renato Meirelles, pelo Data Favela, mostrou que uma parte importante dessas famílias, nas favelas brasileiras, teriam colchão, poupança, para 1, 2, 3 semanas. Ou seja, já acabou.
Então, para a gente pedir o isolamento das pessoas, nós temos que também considerar as condições das pessoas. E é isso que a gente defende, para não cair nem no argumento estúpido, hipócrita do Bolsonaro, que é falar, então não isola, então vai todo mundo para a rua e pega coronavírus, mas também nem no argumento demagógico de algumas figuras da direita que fazem a polarização com o Bolsonaro, mas estão despreocupadas com o povo da mesma forma que ele, quer falar o isolamento, mas não dá as condições para as pessoas fazerem. Então, no nosso papo aqui, já mencionamos algumas questões. Isso. Botar isso sem teto. Renda básica. A renda básica é impressionante de como, sim, esse governo está fazendo um cretinismo com o povo mais pobre. E ainda usou o argumento, a gente vê esse argumento nas redes sociais, não, é complexo, é pagar para milhões de pessoas. Espera lá, o pessoal que recebe Bolsa Família, e aqui nós estamos falando de mais de 10 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, já recebem todo mês, tem o cartão da Caixa, tem conta aberta. É só botar o dinheiro nessa mesma conta, né? Demorou 3 semanas para passar para essas pessoas, não tinha nenhuma dificuldade técnica, era até a vontade política, o comando e pagar. Acabou, né? Então, para outra parte das pessoas, você tem que montar a força-tarefa. Então, assim, a renda básica é um. A garantia de emprego para quem já está no emprego formal é outra. Porque não basta você dar renda para quem não tem. Você tem que garantir a renda de quem já tem, né? A defesa da suspensão das contas, das cobranças de contas de água, luz, onde o gás é encanado do gás e do próprio aluguel. Isso foi feito na França, por um governo liberal, que é o governo do Macron. Ah, mas a França é rica. Bom, isso foi feito em El Salvador, por um governo, um país muito mais pobre do que a gente. Então, é uma questão de definição política, suspender essas cobranças. E isso atinge milhares de famílias, né, Boulos? Porque milhares de famílias não são tão vulneráveis, inclusive quanto aquelas que já recebem a renda básica, que receberão, né, a renda básica emergencial, mas elas não têm condições de garantir a comida na mesa com as contas permanentes, sem conseguir desenvolver essas atividades. Encaixam-se aí milhares de profissionais liberais, por exemplo, que vivem com 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, mas, parei de trabalhar, parei de receber tanto, posso até ter uma folguinha para me sustentar por 1, 2 meses com a comida, mas não com o aluguel e todo o conjunto de contas, né? É importante, mano. Nós não estamos falando aqui só de quem está no fundo do abismo social, né? Você tem setores de uma classe média baixa que também, ou é MEI, está numa certa informalidade também. Você tem pequenos comerciantes, microempresários, pequenos empresários, que estão agora numa quebradeira geral, né? Essa pressão dos comerciantes, aí o Bolsonaro apela para o desespero dessas pessoas. Essa pressão dos comerciantes para a reabertura é porque não tem outra medida. Claro. Né? Porque se você desse para essas pessoas as condições de ficarem no isolamento e elas terem uma indenização pelo fato do seu comércio estar fechado, como a Bélgica fez, elas terem um crédito a juros zero para poder pagar folha salarial, para poder pagar os seus custos, elas terem um adiamento dos tributos. Por exemplo, uma pauta que a gente levantou aqui, e que o prefeito Bruno Covas ainda não se sensibilizou em São Paulo, não sei como está em Porto Alegre, é a suspensão de cobrança de IPTU, né? Sobretudo para os pequenos comércios. Então, você adia o tributo, você adia o pagamento de dívidas, também isso é muito importante. Parte dessas dívidas é com o banco público, então você tem que adiar isso também, e você dá algum tipo de indenização e condições para pagar a folha de pagamento. Aí você não ia ter pequeno comerciante, pequeno empresário, indo fazer carreata, gritando groselha, indo no discurso do Bolsonaro. Mas talvez seja justamente por isso que o Bolsonaro não toma essas medidas, Manu. Porque ele na verdade, a ideia nisso tudo é que ele aposta totalmente no caos. Assim, o que aconteceu nesse domingo deixou muito claro, para quem ainda não acreditava, que o Bolsonaro, ele, enfim, quer, do fundo da alma dele, fazer uma ruptura institucional no Brasil. Esse é o desejo dele, é o sonho dele. Se ele vai conseguir ou não é outra história. Mas ele quer isso e ele aposta em criar um ambiente favorável, um pretexto para isso. Tudo que ele quer é saque, tudo que ele quer é as ruas pegando fogo, é violência generalizada, é barbárie nas ruas. O que ele quer é isso para criar as condições para uma intervenção em nome da ordem.
né? Que é a linha que ele trabalha. Então, eu acho até que é uma questão estratégica, política, não é só a maldade dele, não é só a insensibilidade humana da turma que está com ele, do Paulo Guedes. Acho que tem um certo quê de uma perversa estratégia política de apostar no quanto pior, melhor, das pessoas irem para completo desespero e ele se aproveitar desse desespero como combustível para a saída autoritária. Até da manutenção dessa polarização que é artificial com relação ao tema do isolamento ou não, para garantir a sua influência política, né, Boulos? Porque à medida que despolarizar com relação a esse consenso global, ele perderá relevância, né? A relevância dele é mantida a partir dessas falsas contradições, não das verdadeiras que nós temos aos montes no Brasil, né? São invenções, são artificialidades que ele cria. Tu começaste a falar do Bolsonaro e eu queria te provocar um pouco sobre isso. Há algum tempo, mas de domingo para cá, mais setores começam a especular caminhos, né, em função das atitudes dele, sejam as atitudes criminosas relacionadas à própria pandemia, né, Boulos? Porque à medida que ele não segue o caminho adequado para salvar, para preservar a vida do nosso povo, que é a obrigação dele, ele jurou a Constituição, a mesma que eu, quando tomei posse como deputada. Então, seja por isso, seja pela sua participação no golpe, eu ia dizer, na defesa da ruptura institucional, setores começam a aventar caminhos para que sejam percorridos até a construção do impeachment. Nós dois fomos signatários juntos de um documento há algum tempo já, né? Um documento que tu fizeste, eu sempre registro, o maior esforço para que fosse concretizado foi teu, né? Um esforço de costurar o texto. Vocês não têm ideia, galera, como é chato costurar um texto que tanta gente assina. Aí um implica com uma palavra. O Guilherme é muito calmo. A briga por vírgula. Ser o líder do MTST, todo mundo acha que ele é brabo e nervoso. Ele não é nem brabo nem nervoso, ele é muito calmo, muito sereno e dialoga muito. Tanto que aquele documento é fruto do teu esforço, né? Da tua dedicação. Mas que assinou o Haddad, assinou o Ciro, que é algo inédito, não tinha acontecido ainda, junto conosco, né? Junto com o PSB, PDT, os nossos partidos, PT, enfim, um conjunto de lideranças assinaram. Ali já a gente apontava, né? A impossibilidade dele seguir governando o Brasil. Qual tu acha que vai ser o desenrolar, digamos assim, desses movimentos? Eu sei que é horrível te fazer essa pergunta, porque cada dia a conjuntura muda drasticamente, né? Então, hoje, 21 de abril, para deixar datada a resposta, como tu acha que serão os desdobramentos disso e qual a possibilidade, né, Boulos? Eu brinquei que eu ia abrir um perfil que ia ser um ombudsman de deputados, só que para defender os deputados contra algumas críticas que recebem, porque a nossa turma dos nossos partidos de oposição, está numa luta gigantesca dentro do Congresso. Às vezes eu fico vendo o povo assim na internet. Nem para estar na luta do impeachment. Pô, mas vocês acham que tem renda básica emergencial de 600 pila? Porque vocês acham que é fácil com 100 deputados? Nós não temos base, nós temos 100 deputados de 513. Né? Apoio para os estados e municípios. Né? Tudo isso sai com luta, né, Bolsa? Nossa aqui e deles lá. Como é que tu acha que vai ser o caminho nos próximos dias? Como que a gente consegue imaginar um processo sem Bolsonaro ou com Bolsonaro, salvando a vida do nosso povo na pandemia, que é a nossa, digamos, a nossa prioridade agora, né? Nada pode ser tão importante quanto garantir políticas que salvem a vida do povo. Anu, eu acho o seguinte, primeiro, assim, a condução que o Bolsonaro faz da crise é de uma inconsequência, é uma condução criminosa, né? Tentando tirar algum dividendo político, tentando criar oportunidade para saídas autoritárias. Um pouco do que a gente expressa naquele documento comum que nós fizemos é de que, enfim, a ideia de separar, uma coisa é a luta política contra o Bolsonaro, outra coisa é a pandemia, isso é um pouco artificial, porque na prática essa separação não existe. O mesmo Bolsonaro, que é o autoritário, que é o antipopular, é o Bolsonaro que está colocando milhares de vidas em risco com a maneira como lidera o Brasil, né? Ou como deixa de liderar o Brasil nessa pandemia. Então, o Bolsonaro ele se tornou um problema de saúde pública. Né? Ele se converteu num problema sanitário, não é mais uma questão só política. E, por isso, eu estou entre aqueles que acreditam que a luta para derrubar o Bolsonaro é uma luta que está na ordem do dia também.
né? É uma luta que faz parte da luta para preservar vidas. Eu não tenho a menor dúvida. Se alguém nos perguntasse, olha, qual é o grande objetivo da oposição, dos partidos de esquerda, de quem quer mudar a sociedade, de quem acredita num mundo mais solidário no momento do coronavírus? Eu acho que a gente não tem que titubear em dizer que o nosso objetivo é salvar a vida das pessoas. Né? Numa só frase, sem mais, sem porém, sem parênteses, é salvar a vida das pessoas. E isso exige da gente, de um lado, ter muita responsabilidade para poder fazer as composições, as unidades necessárias. De um lado, ainda, ter muita objetividade para propor medidas que ajudem as pessoas, essas que a gente estava conversando até agora, tanto as medidas de saúde quanto as medidas sociais que permitam o isolamento e evite perda de vidas, evite que o rastro de sofrimento seja maior do que ele já é. Né? Mas, por outro lado, isso significa também lutar já por um governo que leve o país para um caminho de salvação de vidas. Porque nós temos um cara na presidência da República que na prática, ele atua como aliado da pandemia. Né? Se o coronavírus tem algum aliado político no mundo, se ele pudesse eleger o Oscar dos aliados do coronavírus, o Bolsonaro ganhava, né, por unanimidade. O cara é o maior aliado do coronavírus, é uma coisa impressionante. É uma tragédia. Né? Quando ele desinforma, como você falou muito bem, cara, o presidente da República, o que ele faz não é um gesto privado. O que ele faz, o Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande de separar privado do público, né? A relação com os filhos. Né? É uma coisa até psicanalítica, eu diria. Agora, o que ele faz é meio que um exemplo, estimula muita gente a fazer igual. Claro. Quando ele, presidente da Ele República... é uma referência pública, né, Guilherme? Além claro! Não é claro. só, as pessoas falam assim, mas ele mudou alguma coisa na lei. Gente, a política, a sociedade não é feita só de lei e de legalismo, é feita de símbolos, é a simbologia, é o gesto, é a educação que tem por trás de cada gesto. É isso mesmo, assim, e o cara queira ou não, por mais medíocre que ele seja, por mais desqualificado que ele seja, por mais criminoso que ele seja, ele, neste momento, está sentado na cadeira principal no Palácio do Planalto. Nós gostaríamos que estivesse? Não. No que depender de nós, ele vai sair? Vai. Mas ele está lá. E ele acaba dando o que ele faz, dá exemplo negativo para as pessoas. Então o cara desinforma, o cara promove a aglomeração. Aquela consiga cada uma palavra das 50 torcidas do cara no meio de uma aglomeração que ele ajudou a provocar. Quer dizer, o nível de inconsequência que é um crime contra a saúde pública. É um assassino. Isso não é força de expressão. Está previsto no Código Penal, né? Aquilo ali legalmente poderia ser previsto, né? Quer dizer, a pessoa pode... É um potencial contaminado, contaminou todo mundo na volta, passa o dia tossindo, ninguém sabe, tosse, espirra, passa ranho na mão das pessoas, quer dizer, é temerário, né, Guilherme? É isso. Então, assim, o que eu acho que nós temos que combinar os desafios. Nosso desafio maior é salvar vidas. Agora, salvar vidas significa derrubar um governo genocida, salvar vidas significa lutar por medidas que salvem o povo, e salvar vidas significa também a gente dar o nosso exemplo. Né? O nosso exemplo pessoal, o nosso exemplo também como figuras públicas e referências da oposição. O gesto vale muito. Né? Já dizia o ditado popular, né? Um quilo de exemplo vale mais que uma tonelada de argumento. Você pode passar a vida toda dizendo uma coisa. Se na hora do vamos ver, se no momento histórico a atuação vai em sentido contrário, você perde credibilidade, você perde a condição de dizer qualquer coisa. Então, acho que assim, esse exemplo de solidariedade agora é muito importante. Muita gente está perguntando aqui nas perguntas, Guilherme, como lutar, né, com tanta restrição? Quer dizer, é louco mesmo para a gente, né? Então, eu e tu, a gente sempre se encontra na luta, né? Nunca nos encontramos num lugar que não fosse pensando, ajudando, mobilizando a luta social do nosso país. Como militar, como se organizar, como lutar, sendo que nós somos aqueles que somos contrários à aglomeração, né? As pessoas estão perguntando muito isso, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Nós temos usado a internet, por sorte, nós dois já éramos ativos na internet, né? Inclusive, as nossas campanhas de doação, o centro delas, de captação, de fazer as pessoas se engajarem. Às vezes a pessoa não vai se engajar em São Paulo, em Porto Alegre, mas ela vai ter a ideia, vai fazer em Recife, vai fazer em Salvador, né? Como fazer
as ações agora? Como as pessoas perguntam, como pressionar, como fazer o Bolsonaro andar na linha? Um perguntou, o Bolsonaro andar na linha não tem como, o Guilherme não vai te responder, mas a luta sim. Olha, Manu, toda vez que a gente vê o Bolsonaro falando os absurdos que ele fala, fazendo os absurdos que ele faz, o sonho era estar em cima de um carro de som com a Avenida Paulista lotada, com, né, vocês aí na esquina Democrática lotada, querendo organizar uma manifestação com milhões de pessoas. Era isso que a gente gostaria de estar fazendo. A nossa diferença para eles é que nós temos responsabilidade com a vida das pessoas e com a saúde pública. Então, não é porque a gente não queira, não é porque não arde o coração, mas é porque a gente não pode agora ir para a rua e fazer aquilo que a nossa militância mais nos ensinou a fazer, que é fazer da rua um palco de política, um palco de disputa política, um palco de luta por direitos, o principal palco da política, né? Agora, nós temos, como você muito bem mencionou, os espaços que estão à nossa disposição, as redes sociais. Sim, esse nosso bate-papo, eu vi que você tem feito diariamente vários bate-papos interessantes, pautando temas, chamando gente. Eu acho que isso é fundamental. A Mídia Ninja, que também está hospedando essa nossa conversa aqui, tem cumprido um baita papel, né, como uma referência importantíssima de esquerda nas redes sociais. Enfim, eu acho que usar esse espaço das redes, e para quem acha que a pressão virtual é totalmente enfim, inoperante, ineficiente, não acompanhou o que aconteceu nas últimas semanas. Vou dar um exemplo só. Aquela MP que o Bolsonaro botou de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, com suspensão de salário, ela caiu em menos de 24 horas porque as redes sociais explodiram no Brasil inteiro, de norte a sul. Exatamente. Todo mundo falou, o quê? O cara vai suspender meu salário por 4 meses? O Brasil entrou em polvorosa e o cara teve que revogar antes da meio-dia. Né? Então, sim, as redes sociais têm o seu efeito. Panelaço, é simbólico. Tudo bem, é simbólico. Mas que a gente tenha tido durante 2, 3 semanas nesse país, todos os dias à noite, pessoas indo para a sua janela, para o seu quintal, para a sua varanda, bater panela, falar mal do Bolsonaro, xingar o Bolsonaro, né? Alguns até com criatividade, eu vi no panelaço com berrante, né? Os negócios assim, mas isso é expressivo. Inclusive em bairros onde ele teve uma votação muito significativa. Pelo menos aqui em São Paulo eu vi isso. Aqui né? É a mesma coisa. Pois é. Então, assim, isso é um termômetro de uma mudança de humor, de uma mudança de ânimo na sociedade. Eu acho que a gente não pode desqualificar essas formas de ação que estão reservadas para a gente agora. Eu acho que até essa ansiedade ou cobrança das pessoas para que a gente estabeleça uma Manu, dinâmica... eu tô te ouvindo muito mal. Então, por eu isso estou tentando me aproximar aqui, mas está muito assim, baixa melhor, a sua... Eu tirei o fone porque uma hora o teu som ficou baixo. Agora tu escuta bem? Sim, melhorou? Estou tentando, vamos lá. Perto. Peraí que eu vou pegar o fone que caiu no chão. Peraí. Ó, a sofisticação aqui deu um nó grande. Eu vou pegar um fone também para a gente poder continuar. Pega o fone. Pega que a gente tem 20 minutos. Não acabou. Pega pro papai o fone na minha mesa. Fone preto. Não estava conseguindo. Tá. Deu certo? A Natália tá aí. Um beijo, Natália. A Sofia foi pegar o fone para mim, Manu. Não, aqui tem uma briga com esse fone. Eu tô usando o fone do Guilherme, porque o Duca já levou o meu. Aí cada um vai pegando. Agora eu segurei esse aqui. Acho que ele tem medo que eu entre para acordar ele. O Guilherme, adolescente, só quer dormir, né? O meu Guilherme, tá? Bom, deixa eu te... Tá escutando bem agora? Vai escutar bem. A Sofia... Obrigada, Sofia. Nada como ter um pré-adolescente em casa. Agora Deu? sim. Agora tá bom? Deu. Vamos lá. Eu estava dizendo que eu acho que vem de algum tempo essa incompreensão da turma com relação à influência real que a internet tem, né? Eu lembro no debate de 2018, algumas pessoas diziam assim, não existe como o Bolsonaro ganhar, ele não tem partido nacional, ele não tem capilaridade nos grotões do Brasil. Eu ouvi literalmente isso. Claro que tem. À medida que tu estabelece comunicação de multidões
na internet. O que a gente precisa é incrementar a nossa participação na internet, sair dos espaços elitistas, digamos assim, né, Boulos? A nossa turma tem disposição de ocupar espaços como são os grupos de Facebook dos bairros onde elas moram. A nossa turma fica ali olhando, claro que tem bot, a gente trabalha com isso, eu, tu, a Paula, Lavínios, Ninja, né? Tem muita coisa de tecnologia, mas também tem muita gente que acha que isso não é importante, porque o importante é só o que a gente faz na rua. A gente tem que combinar. Né? A ação das ruas e das redes não tem uma contradição, elas se reforçam, e são luta política. Tu lembrou da SMP, a renda básica emergencial também, né? Não caiu do céu. Os deputados estão ali lutando, mas quem foi que deu o caldo, digamos assim, para o valor subir de 200 para 600 com a pressa que subiu? Né? Foram as redes, a gente, as campanhas organizadas. Então eu acho que a turma também tem que saber que tem um impacto real. Não é assim, às vezes eu escuto, não vai ser um tweet que vai mudar a história do Brasil. Ninguém está falando que um vai mudar, né? Mas mudou. Aquele monte de tweets sobre a MP fez ela cair. Não, né? E como você lembrou, aquele monte de bot e de atuação de rede com apoio de técnica da Cambridge Analytica, de segmentação, caramba, elegeu um presidente da República no Brasil. Com fraude, é verdade, com fake news, é verdade, mas o cara tinha 7 segundos de televisão. Então, assim, subestimar as redes sociais depois do que a gente viveu em 2018 é de uma cegueira, é de um atraso que precisa ser superado. Parece os luditas, sabe aquele movimento de operários quando tem a Revolução Industrial, lá no século XVIII, quebrar as máquinas. Não adianta quebrar o Facebook, não vou usar o WhatsApp. Não dá, eles vão continuar. Nós temos que se apropriar dessas tecnologias para fazer o debate político. Eu até queria lembrar, Manu, de uma iniciativa que a gente fez muito legal aqui, os companheiros do MTST organizaram, que foi criar grupos de WhatsApp nos bairros, que estão sendo chamados SOS Corona. Então tem o SOS Corona do bairro tal, do outro bairro, do bairro de não sei onde. E aí as pessoas do bairro vão acrescentando outras pessoas no grupo, né, de WhatsApp. O grupo serve como espaço de denúncia. Então você tem lá no grupo, aconteceu um problema aqui, está faltando água, ou fulano foi demitido descumprindo a lei. E essa denúncia a gente consegue expressar ela pelas próprias redes, jogar para a imprensa, como espaço de informação de utilidade pública em relação à saúde, e também como através do grupo a gente identifica e mapeia pessoas que estão precisando mais numa situação de muita vulnerabilidade para levar apoio do Fundo Solidário. Então isso é rede também, né? A gente fez isso, começou essa iniciativa exatamente ontem, né? Pra gente se deu conta que cresceu muito a ação de solidariedade, então falei, vamos transformar os grupos que a gente tem em grupos que consigam identificar essas pessoas, sejam os que podem doar em determinadas regiões da cidade, sejam os que precisam. Eu estava aqui pensando, Guilherme, uma pessoa fez uma pergunta e eu quero te passar ela, né? Talvez seja a oportunidade também de sistematizar a conversa que a gente teve. Ela falou o seguinte, o que tu farias de diferente, né, se tu fosse o presidente da República, tu concorreu a presidente, né, e não a vice como eu. Então eu queria te ouvir, talvez seja a oportunidade de elencar, priorizar, sistematizar o conteúdo da live. Vamos lá, Manu. Sim, eu acho assim, claro, muitas coisas que faria diferente. A começar por não ir em ato em defesa do AI-5. Mas assim, eu poderia dividir em três grandes temas que eu acho que são os mais urgentes para o Brasil. Primeiro, saúde pública, né? Então, eu já teria apresentado uma emenda constitucional para revogar o teto de gastos e para rever a lei de responsabilidade fiscal, que são uma verdadeira camisa de força, que tiraram 9 bilhões do SUS só no ano passado, 20 bilhões do SUS nos últimos 3 anos, e que esse dinheiro agora é mais do que necessário e urgente para a saúde pública. O que eu faria com esse dinheiro liberado? Né? Contratação emergencial de profissionais da saúde, né? Garantia de equipamentos de proteção individual, seja com importação, assim como testes para o coronavírus, a testagem tem que ser feita em massa, seja com reconversão industrial aqui. Vários países estão fazendo isso. Exatamente. A indústria têxtil, indústria de roupa, de tecido, vai ser para produzir máscara. Né? Macacão. Pois é. Então, se você fizer isso, você acaba com a falta de equipamento de proteção individual. Né? Você pegar a indústria farmacêutica, né? Ela vai estar focada
naqueles medicamentos que são mais essenciais agora para lidar com os problemas relacionados ao coronavírus. Né? Então, você tem condições de fazer uma produção em massa de álcool em gel. Isso é reconversão industrial. Indústria automobilística para e vai produzir ventiladores e respiradores. Né? Então, essas são medidas de saúde. Junto com elas, a que eu citei aqui no nosso bate-papo, que é a fila única. Né? Então, teria já, isso é uma medida que o governo pode fazer, usado o SUS para requisitar todos os leitos de hospitais privados do país e ter feito uma fila única. Ninguém pode. Ninguém pode, vale mais que a outra. por ter dinheiro para pagar um plano, por ter dinheiro para pagar um hospital de luxo, não vale. Né? Nenhuma vida está acima da outra e é ponto. Então, em relação à saúde, essas são algumas medidas. Em relação à proteção social, né? Começando lá dos mais vulneráveis, requisição dos quartos dos leitos de hotéis, né? Sobretudo nas grandes cidades brasileiras, nas capitais, para abrigar a população em situação de rua, pessoas com vulnerabilidade de moradia e mulheres vítimas de violência, que se ficarem em casa vão ser agredidas e vão estar sujeitas a feminicídio, que aliás aumentou brutalmente nas últimas semanas no Brasil. Pois é. Então assim, essa é uma. Outra, suspensão, já teria suspendido o pagamento, a cobrança das contas de água, luz, de aluguel e de gás. E controlado, colocado a Petrobras para controlar o preço do botijão de gás, distribuído Vale Gás nas regiões mais pobres do Brasil e ter colocado um teto. Isso não é da nossa cabeça, é o Sindicato dos Petroleiros, os sindicatos de petroleiros do Brasil inteiro que fizeram esse cálculo, que com um grau mínimo de subsídio você poderia chegar a R$50 o botijão. Né? Esse tema do botijão, como todos os outros, é anterior ainda ao coronavírus, né, Guilherme? A gente teve um aumento de mulheres queimadas entrando em hospitais em função da troca do botijão de gás por outros materiais para cozinhar. Claro, é isso. Então assim, e agora virou um motivo de especulação, Manu. Você vê aqui na periferia de São Paulo tem gente vendendo botijão a R$120, R$130. Né? É um negócio escandaloso. Então, esse preço precisa ser controlado pelo Estado. Né? Então, essa é uma outra medida. E medida de proteção do emprego e da renda. Aí entra renda básica, né? Teria pagado um salário mínimo como piso da renda básica, garantindo que ela fosse paga de maneira emergencial, de fato, e não emergencial não é um mês depois, não é 3 semanas depois, é no dia, é na hora, né? Tirando totalmente as burocracias que foram colocadas, garantia de nenhuma demissão no Brasil, né? Proibição das demissões durante o período da pandemia, ao mesmo tempo dando as condições para que as empresas mais afetadas pela pandemia paguem os salários e não demitam. Isso significa o Estado pagar. Você tem a rede do INSS, inclusive. O próprio auxílio-doença já é uma forma, né, que poderia dar conta disso. Quer dizer, o Estado pagar ou parcialmente, ou em determinados casos integralmente, o salário do trabalhador durante esse período, com a contrapartida de demissão zero em todos os setores. E, ao mesmo tempo, também apoiando pequenos comerciantes, microempresários, pequenos empresários. O que o Bolsonaro anunciou, que é aquele tal de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que foi uma liquidez para bancos e empresas, o piso para você poder ter acesso àquilo é faturamento de 360 mil reais. Isso é um absurdo, mano. 80% dos MEIs não tem. Né? A enorme maioria dos pequenos é um cara autônomo, né? É um profissional liberal. Então, assim, você tem que ter indenização, crédito a juros zero, suspensão do pagamento de dívidas, de prestações e adiamento tributário. Então, essas são algumas das medidas que eu tomaria se hoje estivesse na cadeira de presidente do Brasil, que permitiriam, do meu ponto de vista, permitiriam que as pessoas ficassem no seu isolamento físico até quando as autoridades sanitárias determinassem. Esse tema não é um tema do presidente da República, nem do governador de estado. Assim como cloroquina não é. Quem receita remédio é médico, não é presidente. Né? Então, assim, esse tema a gente nem teria que entrar politicamente. Enquanto as autoridades sanitárias, enquanto os infectologistas disserem tem que isolar, isola. O papel do governo é garantir as condições para que as pessoas possam suportar o isolamento.
Boulos, com relação, a gente tem mais 10 minutos de conversa. Com relação a esse tema, né, de quem gerencia a crise, que tu colocaste agora no final, eu tenho também batalhado, até o Flávio Dino me disse que incorporará essa proposta ao que ele tem feito no Maranhão. Flávio, acho que é uma prova para a gente de como nem todos os governos são iguais, mesmo que todos defendam o isolamento, né? Porque ali tem restaurante popular aberto, tem distribuição de cesta básica, tem respiradores, quer dizer... Flávio está muito bem. Tem o desdobramento do que foi não ter destruído o Estado. Né? Porque é evidente que quem destruiu o Estado em 4 anos, um prefeito ou um governador, não acolheu o morador de rua, não teve política para enfrentar o tema das pessoas em situação de rua, não vai conseguir tirar do céu em 30 dias, né? Mas a proposta que eu ia te dizer é que, conversando com um epidemiologista, eu sei que tu é filho de teus pais, os dois, né? Mãe e pai, os dois são dessa área. Ele me dizia algo muito sério. Então, eu passei a incorporar e militar para que a gente consiga colocar isso na ordem do dia. Que é o quê? Com a perspectiva de longevidade da crise, né? Então, suponhamos que a gente vai ter 2 meses de isolamento, mas os efeitos do coronavírus serão longevos, né? A gente vai ter aí uma mudança de padrão, a forma como vai sair do isolamento, tudo deve levar bem uns 2 anos, dizem alguns estudos. Como que a gente pode não ter o conjunto da sociedade representada nos espaços de gestão da crise? Eu vou te dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Na semana passada, houve um relaxamento do isolamento para o polo metal mecânico da Serra Gaúcha, o nosso maior polo metal mecânico, um dos maiores do Brasil, como tu bem sabe. Bom, quem que está lá no comitê de crise do governador? Só o capital, só as fábricas. Então, suponhamos que fosse reconversão industrial e que fosse para produzir respirador. Ok, seria correto, a gente defenderia. Mas os trabalhadores estão com EPI ou não estão? Os serviços essenciais aqui em Porto Alegre, Boulos, os trabalhadores não têm EPI, é uma tragédia. Eu entrei no supermercado recentemente, voltei para casa, falei pro meu marido, nossa, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter saído. Porque aí eu vi os meninos de 14 anos, mais novo que o Guilherme, meu enteado que vive comigo, sem proteção o dia inteiro exposto. Então, assim, na realidade, talvez uma das nossas grandes batalhas fosse também que, além, evidentemente, de serem os cientistas e não o presidente da República, principalmente no caso dele, que é um inapto, né, a fazer parte desse comitê de crise, o secretário de saúde, nos municípios, os secretários municipais de saúde, o Conselho Municipal de Saúde, as centrais sindicais, os movimentos sociais, porque se isso avança, Boulos, para, por exemplo, necessidade de uso de força policial para garantir o isolamento, é uma possibilidade, né? Porque se não tiver, as pessoas começam a sair, circular, ouvir o presidente, digamos, todo mundo ouve ele, o isolamento de São Paulo baixa de 50 para 20, tá? Vai ter uso de força policial. Vai ser a polícia que a gente denuncia que comete um monte de violência contra a população de rua e os mais pobres? Como vai ser o controle disso? Então, eu acho que também a gente precisa colocar na ordem do dia o tema do controle social dos comitês de crise. Né? Porque a longevidade pode nos deixar fora de um conjunto de decisões que impactam aos mais vulneráveis. Em 2016 e 2018, a maior parte dos que venceram não tem compromisso com os mais pobres, né? Não tem compromisso com os mais vulneráveis. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque nós temos mais 5 minutos, né? Sobre qual é o espaço que a gente também tem para, eu me lembro sempre, unidade e luta, né? É unidade na defesa do isolamento, apoio nas medidas certas, mas também luta para que os mais vulneráveis tenham proteção social e dignidade para enfrentar isso tudo, né? Com certeza, Manu. E você tocou num ponto nisso, que você já tinha tocado naquele bate-papo que a gente teve no UOL, que eu acho muito importante, da gente conversar com as pessoas e conscientizar as pessoas disso. Sim, a questão da participação democrática. É um escândalo que você tenha comitês de gestão da crise que não tenha a participação da sociedade, que não tenha a participação da população. Quer dizer, a gestão da crise só com os governos que não chegam na ponta, que não sabem quem está na ponta está vivendo, está sentindo, está sofrendo. Né? Agora, isso expressa uma questão maior, que é o que nós vamos ter no pós-pandemia. Quer dizer, o que a pandemia deixa como exemplo? Nós queremos mais democracia ou menos democracia? Há aqueles que se aproveitam da pandemia criar um cenário de menos democracia, de mais autoritarismo. Até se utilizando dos mecanismos de controle que agora estão justificados na pandemia, de coleta de dados em massa, de controle da movimentação de pessoas. Né? Então, tem gente que gostaria muito que isso fosse permanente. Então, o Bolsonaro é um exemplo disso, mas não é só ele, não.
né? Alguns governadores de estado de direita também querem ter mais controle a partir disso tudo. A gente tem que levantar a bandeira de que essa pandemia é uma oportunidade não para o retrocesso, né? Com todo o rastro de dor que ela traz, de sofrimento que ela traz, ao menos ela pode ser uma oportunidade para uma verdadeira revolução solidária nesse país. Ela pode ser a oportunidade para que a gente reveja os nossos valores, as nossas escolhas quanto sociedade e que a gente aprofunde os processos democráticos, para que a gente crie mecanismos de mais participação das pessoas, não de menos participação, para que a gente não volte àquele normal neoliberal de alguns meses atrás, de avanço autoritário de alguns meses atrás, mas para que esse baque, esse choque que a sociedade está sofrendo, deixe uma lição de um mundo com outros valores, onde a vida esteja acima do lucro, onde a solidariedade vença o cada um por si e onde a participação popular, a participação das pessoas na decisão vença as saídas autoritárias. Eu acredito muito nisso e acho que é nosso papel lutar por isso com unhas e dentes, pelo destino, pelo que vem depois. Ó, Guilherme, adorei conversar contigo. A nossa conversa, tu sabe que tu é um pouquinho mais novo que eu, tu sabe que eu carrego essa marca. Alguns meses. Tu joga na cara que é o mais novo, é só uns meses. Agora eu falo assim, se eu tenho 38, ele tá com 37. Porque eu calculei agora que tem um ano mais novo que eu, que não é verdade, é só uns meses. Mas eu fico feliz, assim, né? Porque, na realidade, eu acho que talvez o maior desafio da nossa geração seja conseguir enfrentar não o coronavírus, só o que ele representa agora, mas o impacto que vai ser muito grande, a transformação da humanidade, invariavelmente será muito grande depois dele, né? E acho que a gente lutará para que seja a revolução da solidariedade, das pessoas perceberem como existe essa relação de interdependência, como o mais importante não é esse padrão de consumo e nem esse individualismo, esse egoísmo que o neoliberalismo nos impõe, como a saúde pública e a ciência são importantes, como ninguém se salvará sozinho, como disse o Papa Francisco, né? Então, eu fico muito feliz que o Brasil conte contigo para isso, porque nesse último período a tua contribuição, enfrentando o ódio, a difamação, a raiva que provoca quem luta nos bolsominions tem sido inenarrável, para usar uma palavra à altura do que tu tem feito e o MTST. E por fim, queria chamar a galera para doar nas campanhas, né? Quem está em São Paulo tem um mutirão enorme. Se engajem em qualquer uma, gente. Não precisa ser nas nossas, mas o MTST tem a sua, o Instituto, se fosse você, tem a sua, mas se é mais fácil, sem Petrolina, né? Sem Manaus, onde vocês vivem, se engajem, né? Não é o nosso papel, é o Estado que tinha que estar fazendo isso, mas fazer a nossa parte também é importante para que, enfim, o povo tenha dignidade para lutar do nosso lado. Tem 3 minutos contigo, Guilherme Boulos. A ficha Valeu, cai Manu. aqui no final. Valeu, literalmente, né? Aquele orelhão antigo. Valeu, Manu. Obrigado. Poxa, gostei muito dessa nossa conversa. É o que você disse, a gente faz parte, a gente compartilha uma geração política que eu acho que é de renovação da esquerda, que também precisa de arejamento, de oxigenação, de renovação, de capacidade crítica, de um pensamento voltado para o futuro. E eu acho que a gente representa isso, cada um ao seu modo, cada um no seu partido, cada um no seu espaço, mas compartilhando sonhos e compartilhando ideais dessa sociedade que a gente quer. Você tem cumprido um baita papel, nem preciso dizer aqui, você sabe disso, né, nesse enfrentamento, o que você também sofreu de fake news durante o processo eleitoral, né? E nós estamos muito juntos para fazer esse enfrentamento contra o bolsonarismo e por um projeto de esquerda renovada no país que plante esse futuro desde já, semeie esse futuro desde já. Eu acho que os gestos de solidariedade num momento como esse é o que de mais importante a gente pode deixar como exemplo, né, para aqueles que acreditam nas mesmas causas que a gente, para aqueles que compartilham sonhos junto com a gente. Valeu mesmo, um beijão para você, para o pessoal da Mídia Ninja que também nos eu brinco, são os padrinhos da nossa. Eu brinquei com eles que eles são os padrinhos do nosso casamento, porque se a gente se dá bem e tem uma parceria política é muito por causa dos meninos e das meninas dos ninjas. Então, um beijão na Natália, nas crianças. Fiquem bem, bom isolamento, boa luta. A gente se encontra na luta. Valeu, Manu. Beijão pra turma toda aí. Tchau, fiquem bem.